Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um bate-volta com Mari Nunes. E hoje o nosso convidado é o Rafael Pereira. Oi Rafa, seja bem-vindo. Opa, Rafael Pereira. Bacana, muito bacana, que legal. Já faz tempo que as pessoas não me chamam de Rafael Pereira. Tem a impressão que eu tô brava? Quem chama é minha mãe, né? Mas tudo bem. Tudo bem, boa noite, Mari. Muito obrigado pelo convite, tá? De estar aqui com você. Poxa, é uma satisfação, muito satisfação. Obrigada, Rafa. Bom, eu sempre começo com uma pergunta bem clichê, tá? Então, quem que é Rafa? Rafa, poxa, difícil a gente fazer uma autoanálise, né? Mas eu creio que o Rafa é o pai, né, o esposo, é o filho e aquele amigo que se preocupa, sim, com as pessoas, com o amigo, como que tá. Eu ligo para as pessoas perguntando como tá. E eu acho que é isso, né? O Rafa é isso. Resumidamente, o nome artístico é Rafa Voz e Amigos, né? Rafa Voz e Violão, né? Rafa Voz e Violão. Depois que virou Rafa Voz, né? Lá no comecinho, porque eu fazia voz e violão, então coloquei como Rafa Voz e Violão. Mas o pessoal pediu para encurtar mais, começou a chamar só de Rafa Voz, daí ficou Rafa Voz. Ô Rafa, e quando começou essa paixão pela música? Eu creio que desde quando eu me conheço por gente, né, na verdade. Acho que começa ali na igreja, né, quando eu era pequeno, meu pai, a gente ia tudo, se reunia tudo para a igreja, eu sentava bem no primeiro banco ali para ver os músicos tocar. Eu tinha 5, 6 anos de idade, e que eu me lembro, e aí eu sempre tinha essa curiosidade e tal, então acho que começou desde aí, né? Esse interesse, né? Esse interesse pra música, acho que nasce com a gente, né? Nasce com a gente isso aí. E aí você viu as portas se abrindo para esse lado musical? Ou é que assim, toda a carreira, né, de um músico, de um artista, tem toda uma história, uma trajetória, né? Então, na verdade, como essa paixão, acho que negócio, o Beto, né? O Beto Giglioli falou muito bem, falou assim, não é que a gente que escolhe a música que escolhe a gente. Então isso é natural, isso começa e o negócio vai indo, e a gente vai no meio das pessoas que fazem música também, e o negócio vai natural, né? Na verdade, surge na vida da gente e não tem como explicar como começou e como foi na vida da gente, né? Então, acho que a carreira, na verdade, começou quando eu tinha meus 14 anos, acho, que eu participava na escola e tal, daí eu conheci o pessoal que fazia samba. Aí eu comecei ali junto com eles, daí eles começou a me levar pra tocar nos barzinhos e tal, aí foi indo, né? Foi indo e hoje é o Rafa Voz que todo mundo aí conhece. Ô Rafa, qual que foi a sensação de você cantar assim pra um monte de gente, assim, a primeira vez? Na verdade eu não cantava. Eu vou explicar pra vocês, não cantava isso aí. Uma vez na igreja, a gente tinha o grupo de louvor da igreja, eu tocava violão e guitarra, aí faltou o cantor. Aí o Paulo França, que tocava junto com a gente, falou: Rafa, você vai cantar. Eu falei: mas cantar, gente, eu nunca cantei, eu tinha pavor do microfone, acho que eu tinha acho que por aí, uns 14 também, 14 anos. Daí eu falei: poxa, cantar? Não, você vai cantar. Até que eu peguei o microfone lá, perdi o medo e vambora. Ele falou: você canta bem, você cantou bem. Eu falei: pô, vambora. E assim, não teve assim, claro que toda vez quando eu estou de frente a um público, antes de cantar, pode ser até natural, né? Mas não é. Sempre tem aquele friozinho na barriga. Como que vai ser? Pode ser um público pequeno ou público grande, sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Acho que sempre vai ter. Como acho que o jogador de futebol, né, quando vai participar de uma partida, tem aquele friozinho na barriga, né? Acho que
Toda a minha apresentação tem esse friozinho, mesmo que seja natural, né? E Rafa, qual que é, assim, na sua opinião, a maior dificuldade da classe artística? Eu creio que o reconhecimento, né? O reconhecimento de que a arte está inserida na sociedade e no ser humano, né? Desde quando nós nos conhecemos por pessoa, nos damos conta, já faz parte da nossa vida. E as pessoas, ao tomar um certo conhecimento, às vezes esquecem essa parte. Porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, e eles, quando era pequeno, a primeira coisa que chamou a atenção deles foi a música. De bater palma, e começar a dançar. Então isso faz parte da vida do ser humano. E as pessoas hoje não dão, né? Na verdade, o devido valor para a arte. Estou falando só da música, mas da arte no todo, né? A questão da pintura, a criança também gosta de pintar, de desenhar, isso é uma arte, né? Então, acho que é o devido respeito, o devido valor para aquilo que realmente faz parte da nossa vida, né? Acho que é isso que é a maior dificuldade no meio artístico, né? E Rafa, você acha que o retorno financeiro, se fosse para viver só de música, você acha que não é tão reconhecido ou tão remunerado quanto deveria? Não, aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil por essa cultura, né? E não só aqui no Brasil, tem os países também subdesenvolvidos que não tem essa cultura inserida de incentivo à música, de dar o valor à música. Então hoje, na verdade eu nunca vivi só da música, sempre fiz música na minha vida, desde os 14 anos, fazendo música e tal, mas nunca vivi só da música. Falei, não, só vou fazer música. Não, eu sempre tive outro trabalho, né? Outro trabalho. Porque é muito instável. E é uma coisa incerta. Hoje você tem, amanhã você não tem. Igual, hoje o que a gente está vivendo, essa pandemia, né? Essa pandemia foi uma coisa que está aí bem clara. Que muitos músicos estão passando por necessidade. Então, assim, é uma coisa que não é inserida numa política, né? Pública. A música, não só a música, a arte, ela fica sempre como última necessidade, né? Então, hoje o Rafa não tem como se manter na música. Hoje muitos músicos também é muito difícil. Aquele que vive só da música, o artista que vive só da arte, passa por muita necessidade. Se ele não tem um nome, né, ele passa por muita necessidade. E é diferente, às vezes você vê tocando na rádio, você vê o cara fazer uma live, aquelas lives maravilhosas e tal, todo mundo ajudando, na hora que a pessoa estrala o dedo, assim, o cantor estrala o dedo, aparece um monte de patrocinador e tal. Para o músico aqui que não é reconhecido, para ele conseguir um patrocínio, cara, ele tem que correr o mundo inteiro para ele conseguir um patrocínio, olha lá, mirrado. Então é complicado. Né? Entendi. Tanto é que você trabalha na Guarda Municipal, né? Sou guarda municipal. E aí, como que é essa experiência? Na verdade, eu sou servidor público, né? Desde 2003. Desde 2003. E a guarda, eu entrei na guarda em 2012, né? 2012. É uma coisa assim que também a gente nasce com isso. Eu principalmente, essa questão de servir. E não só vem do servidor público, mas de família. Eu tenho os meus pais, a minha família. Os meus pais, eles sempre gostaram de ajudar as pessoas. E eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos que meus pais ajudaram muito. Eu lembro até de uma situação, uma história que aconteceu. Nós éramos todos pequenos e nós morávamos lá no centro, perto da estação de trem. Meu pai era ferroviário. E aí a gente estava lá, num dia estava frio, esse dia eu lembro. Aí chegou a família, bateram na porta,
Aí meu pai foi atender, a gente, daí chegou um rapaz e falou assim, a gente veio de longe, né, a gente tá vindo, né, acho que do Rio de Janeiro, não lembro de onde estava vindo, que era de muito longe. Aí ele falou, a gente veio, a gente queria alguma coisa, né? Meu pai olhou, tinha família, ele estava com a mulher, estava com os 3 filhos, queria alguma coisa para comer. Meu pai, poxa, a gente pode fazer uma janta aqui para vocês. E a gente já passava por necessidade nessa época, né? Porque meu pai, era eu, meu pai, não, quer dizer, minha mãe, meu pai e mais 4 irmãos. E a gente não tinha muito poder aquisitivo, né? E daí meu pai falou, não, a gente faz uma janta, a gente vai fazer a janta, vocês jantam com a gente. E tava frio, eu lembro que tava frio. Aí tava ali, meu pai fez a janta, convidou eles para entrar e tal. Aí falou, pô, onde vocês vão passar a noite? Não tinha, meu pai arrumou lá, meu pai e minha mãe arrumou um cantinho ali, é interessante que a gente morava numa casa de 3 cômodos, olha só. Daí arrumou um jeitinho e organizou a família ali, ajeitou a família ali, acomodou a família e deu essa ajuda, né? Ele falou, poxa, e no outro dia ainda, meu pai entrou em contato com algumas pessoas e tal, ajudou a família e conseguiu uma casa para eles ficarem. Então acho que isso vem de família, né? Essa questão de ajudar o próximo, de se preocupar com o próximo. Claro que hoje em dia, a gente contando essa história, né, fala assim, pô, você não conhece a pessoa, mas, né, meu pai é um homem, o pastor Claudecir é um homem temente a Deus, então acho que Deus, ele guia, né, ele põe tudo nas linhas certas, né, então acho que a decisão que ele tomou ali, eu creio que foi de Deus, né, para ajudar. Hoje nós não temos mais contato com essa família, eu nem sei, né, mas eu creio que naquele momento impactou essa família, né? Então acho que vem disso, né? Vem disso, de ajudar o próximo, de se preocupar com o próximo. Acho que isso é muito bacana, né? Ô Rafa, e trabalhar na segurança pública, na linha de frente, né? Onde você está exposto a várias coisas, né? Não só ao crime, mas igual na pandemia, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, a Guarda Municipal está atuando também, né, na linha de frente. Não para, né? Não para. E como que é para você se dividir assim, digamos que em 3 turnos, né? Porque tem a guarda, depois tem os shows e depois tem a casa, tem a família. Hoje na pandemia não tem mais os shows, né? Parou tudo. Fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né? Mas é difícil. Eu estava até comentando, né, com o Adriano, que é uma coisa assim muito difícil de lidar, porque você trabalhar com a fiscalização é difícil, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. E outro lado também, as pessoas só lembram da guarda, eu vou colocar a polícia, né? Eu só lembro da polícia porque eu falo em geral, que é o trabalho que, independência por polícia militar, guarda municipal, civil, não vem ao caso, mas eu estou falando assim, a polícia ela só trabalha, as pessoas só lembram da polícia quando precisa. E quando precisa, não é muito bom. Então é uma carga muito negativa que a gente traz nas costas. A gente às vezes vai em uma desinteligência que a gente chama, uma discussão entre marido e mulher, uma briga entre marido e mulher, ou de vizinhos, ou simplesmente ou aquela pessoa que sofreu algum crime, tipo de crime. Então ou a pessoa que tá se incomodada com a outra que estacionou na frente, mediações de conflitos. Então isso é o dia todo, correndo para lá, correndo para cá. Então é muito complicado, A gente sai com uma carga muito negativa, né? E às vezes chega em casa e a gente está exausto, né? Mas daí tem os meninos lá que pular em cima da gente acaba dando aquele alívio, né? Mas é muito difícil, não é fácil não, porque nós somos seres humanos, né? Sim. Às vezes a pessoa olha para a polícia, olha para a guarda, acha que ele não pode errar, que é um outro ser, é um ser humano, nós somos de carne,
entendeu? Nós sofremos também, nós temos os nossos limites, né? Então, assim, é uma carga muito negativa, porque a gente só mexe com coisa, né, negativa, né, da sociedade, né? Mas a gente consegue aí equilibrar. Teve algum momento, Rafa, que você falou assim, eu não aguento mais conciliar o trabalho com shows à noite, tá muito pesado? Tem. Tem aquela parte que a gente está cansado demais, né? Porque tinha vez quando eu estava tocando, né? Ainda, não estava na pandemia, às vezes eram 3 shows no dia, final de semana. E eu trabalhava, às vezes ficava 15 dias tocando direto, e trabalhava de dia e tocava à noite, aí tinha faculdade, aí tinha família, chegava aquela exaustão, aquela angústia, aquela coisa, mas eu falava assim, poxa, eu parava e passava assim, poxa, mas tem a minha família, e Deus me deu essa missão, né? Então, se Ele me deu, Ele sabe a carga que eu posso levantar, que eu posso carregar. Então, bora lá, bora pra frente, sempre pra frente que Deus sabe todas as coisas. E bora lá. A gente toma aquele ar aquele banho de amor de Deus sobre a gente, e a gente segue o caminho. Ô Rafa, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos falar sobre política. Você disputou as eleições de 2016, certo? Sim. O que te levou a quererem disputar essa eleição? Então, eu creio que a política, eu acho que a maioria, as pessoas não gostam, né, muito de política, falam que política não deve ser, não pode se discutir dessas coisas, política e religião, futebol, não se discute. Discute sim política, porque nós somos políticos, né? Essa questão de político, né? Político, acho que vem da gente, aquela pessoa que quer participar, independente se ele quer ser candidato, se ele quer ser prefeito, se ele quer ser vereador, deputado, não. Se ele participa de algum modo para ajudar a sociedade, até com uma entidade, uma ONG, alguma coisa, ele é político, né? Ou até vamos se mobilizar para dar um jeito na nossa rua. Nós somos políticos. Então o político está dentro de nós, né? Dentro do ser humano, porque a gente vive numa sociedade. Então, aquele que não pensa, né, no todo em ajudar, eu acho que esse cara não é político, é um idiota, né? Como dizem, né? E a origem da palavra idiota é esse, que só pensa nele mesmo. Então, eu sempre gostei de estar, acompanhei dentro do tempo da escola, sempre acompanhei, sempre tive ali junto com a direção da escola, sempre fazendo isso, fazendo aquilo. Então a gente vai se envolvendo, a gente vai vendo isso aí. E eu lembro da primeira campanha, né, que eu participei, que é aí que eu tomei um gosto, foi a campanha do hoje atual prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, que na época ele dava aula na escola lá, e ele falou que ia sair candidato, e aí foi aquele alvoroço na escola e tal, no meio das escolas todas ali e tal, e nessa época eu já tocava, aí a gente fazia aquele caminhão tudo velho e tal, aí ele ganhou estourado nas eleições, né? Ganhou estourado. Então aquele eu falei, poxa, que bacana, eu participei disso, né? Participei. E aí eu comecei a procurar saber, a procurar me envolver mais. E daí eu vi que essa questão da minha vida, da onde eu comecei, da minha família, de ajudar os outros, eu me vi, falei assim, poxa, aonde eu quero chegar, né? Aonde eu posso alcançar maior número de pessoas para ajudar, porque às vezes a gente fica naquele mundo, não tem como a nossa voz não alcança mais. Eu costumo dizer que usar esse termo, né? Porque eu toco, eu estou tocando só o violão sem caixa nenhuma, eu estou alcançando um público,
né? Mas às vezes eu quero alcançar algo a mais, eu vou ter que colocar ali, amplificar o meu violão, colocar numa caixa, colocar um microfone, vou alcançar mais gente. E eu creio, para mim, isso é do Rafa, eu creio que esse degrau que eu tenho que subir é para alcançar o maior número de pessoas, para ajudar. E pensar num todo. Eu acho que a política é essa, não pensar em mim, que eu quero isso porque eu quero estar ali, porque eu quero ter status. Não quero isso. Eu quero estar ali para ser ouvido e para as minhas ideias conseguir ajudar as outras pessoas, né? As pessoas que talvez eu não conheça, que precisam de uma ajuda, né? Que talvez ali, eu só como Rafa Voz, ou como o Pereira na Guarda, eu não conseguiria alcançar essa pessoa. Então eu acho que é um degrau onde a minha voz pode ser um pouco mais ouvida, né? Ouvida por mais pessoas, né? Minha voz é um alcance maior, né? Eu creio que é isso. Ô Rafa, e assim, você procura não entrar muito em conflitos políticos, debates, principalmente referente aos nossos representantes atuais? Eu prefiro, porque eu acho que cada um tem um modo de ver a política, né? E cada um tem um jeito de fazer a política, e independente do que seja, eu respeito. E eu pratico o respeito sobre todas as coisas. Eu acho que esse é o fundamento de uma sociedade. Para você viver numa sociedade, você tem que entender que as outras pessoas pensam diferente de você. E isso é legal, a pessoa ser diferente de você. Mas não é questão que ela é sua inimiga, por ela pensar diferente de você. Então eu creio que tem que ter um respeito. Por mais que a pessoa, ali e tal, é o pensamento dela. Eu creio que nós estamos passando por um momento muito delicado na política no Brasil, que de verdade está deixando muitas pessoas amarguradas, porque não há um respeito. As pessoas querem atacar umas às outras para mostrar quem é forte, quem está certo, quem não está, e o outro. Eu acho que não é bem por aí o caminho. Se nós vivemos numa sociedade, nós temos que discutir sim, porque nós temos, como eu disse, nós temos esses pensamentos diferentes. Então por que nós não unirmos esses pensamentos e lutar por um bem maior, que é para o todo? Por que não? Porque a gente vai ficar um atacando o outro. Não, eu estou certo. Você está errado. Cara, isso não é legal. E quem sofre, esses dias o amigo meu falou, eu também vi, acho que o Adriano também comentou sobre isso, em briga de elefantes, quem sofre é a grama. Então, eu acho que os governantes, nossos representantes, tanto municipais quanto em esfera federal, eu acho que tem que parar com esse negócio de um atacar o outro e começar a pensar realmente em quem precisa, né? Que somos nós, as pessoas que estão ali, que fazem o Brasil girar, que acordam todo dia cedo para ir trabalhar, aquela mãe que luta todo dia para trazer a comida também para dentro de casa, que é o brasileiro, aquela pessoa que está sempre ali na lida, né? Tem que olhar para essas pessoas, né? E é o que não está acontecendo hoje, infelizmente. Então eu prefiro, quando eu vejo colocar aqui, desculpa a palavra, patifaria nas redes sociais, eu acho um desserviço para a sociedade. É um desserviço para a sociedade. Rafa, e em relação à questão de oposição, é muito saudável que tenha, né, uma oposição, mas assim, quando a oposição age de uma forma populista, quem realmente acaba perdendo é a população, né? É o que eu costumo dizer, a pessoa não está pensando no todo, né? Está pensando em um certo grupo e no eu, né? Se eu quero atacar aquela pessoa, então eu acho que eu tenho a razão. Então peraí, né? Tem alguma coisa errada aí. E eu creio, vou falar em âmbito municipal, é o que eu penso, né? O que eu penso ali na Câmara são vários vereadores.
vamos colocar, não vou citar números porque eu vou colocar no âmbito municipal, não só de Vinhedo, mas são vários vereadores. Ali são representantes do povo. Eu creio que ali não tem que ter oposição e situação, não tem que ter. Eu acho que tem que ter uma discussão ali, cada um tem um ponto de vista. E todos são representantes do povo. Então, eu creio que não tem que ser esse debate lá de um ofender o outro e tal. Isso, não é legal. Vocês estão ali, é para estar ali num propósito só. Qual que é o propósito? Ajudar. Ajudar. Né? Fazer políticas públicas para que a sociedade seja beneficiada. Né? Eu estou ali exercendo um papel para quê? De representante do povo. Então, assim, as pessoas esquecem isso, colocam o pessoal ali, entra naquela questão que a gente acabou de falar sobre essas brigas nas redes sociais. Cara, que não traz benefício nenhum para a sociedade. Acho que nesse momento delicado que nós vivemos na política hoje, desestabiliza mais essa briga. Porque se os políticos, né, os representantes do povo não entram em um consenso, não entra um acordo, perde a direção. Cada um vai para o lado e não há uma direção, né? Então a sociedade sofre muito com isso. Então acho que eu gostaria de dizer nessa parte, só para você que está assistindo, vamos parar de brigar. Não é legal não, viu? Vamos se unir. Tá certo. Ô Rafa, e suponhamos que você fosse um candidato de oposição, qual que seria a sua linha de trabalho? Eu não concordo muito, eu acabei de falar, eu concordo muito com essa oposição, né? Mas eu creio que a oposição é legal assim, quando se põe na mesa de discussão. Não é oposição para barrar qualquer coisa. Não, estou lá, não, sou oposição do governo, então qualquer coisa do governo que vir aqui eu vou ou eu sou oposição a certa parte dos edis e tal. Então é o seguinte, tudo que os outros colocarem eu vou contra. Eu acho que não tem que ter isso. Eu acho que tem que ter oposição na questão da discussão. Se eu ver que aquele projeto tem um projeto ali, então o projeto vem de um vereador, de um representante do povo. Então, não é à toa. Então, peraí, se eu sou contra aquele projeto, então peraí, vamos colocar na mesa de discussão. Então, eu quero que você passe por que é isso. Então, vamos discutir. Se eu achar que pode melhorar, então eu vou colocar lá. Vou colocar, mas se você fizer dessa forma aqui, ou colocar isso aqui, ou mudar ali, poxa, vai ficar bem mais legal, entendeu? Então é essa oposição que eu defendo, essa oposição de discussão, porque ali é legal, ali na Câmara é o local de você discutir, né? Então eu criei uma oposição essa é a verdadeira oposição, não essa oposição que as pessoas estão acostumadas, um contra eu sou do Corinthians, eu torço pro Corinthians, você torce pro São Paulo e nós somos opostos e não é assim, não é assim. Recentemente você se lançou como pré-candidato a vereador, né? Você está preparado para esse desafio? Eu creio que preparado, acho que é difícil você dizer que você está preparado, né? Porque como na música, toda vez quando eu vou tocar, eu sinto esse calafrio. Esse é o medo, e é natural a gente ter um medo. A gente acha que a gente nunca está preparado, né, para aquela situação. Mas a gente aprende a cada dia que a gente passa. Eu gosto de ouvir muito, eu gosto de procurar saber, converso com muitas pessoas. E eu creio que isso é o princípio, né? A partir do momento que você se propõe a fazer algo, né, não é questão que você está preparado, mas o simples fato de você se propor a fazer algo e colocar aquilo como responsabilidade sua, eu acho que é legal, porque pode passar muitos anos
e a gente não vai aprender e não vai saber tudo na vida, né? Então a vida é um aprendizado. Você falar que você está preparado ou não preparado é uma coisa bem, vamos supor, aleatória, né? Aleatória. Mas eu creio que sim, porque eu sinto isso no meu coração e quero fazer parte, né, da história de Vinhedo, ajudando, né? Ajudando, que esse é o meu intuito, né? De uma forma mais efetiva, né? Com certeza, com certeza. Ô Rafa, estamos caminhando para o finalzinho. Poxa, pelo amor de Deus, tava tão legal, né, amor? Tava. E a gente tem assunto pra ainda. Tem, pelo amor de Deus. Pena que é pouco tempo, né? Pouquinho tempo. Mas Rafa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Mari. Só gostaria de desejar a todos vocês aí e falar diretamente do meu coração, tá? Que comece a praticar, você que não pratica, comece a praticar a empatia. Comece a se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sempre falo isso. Pra você não precisa perdoar aquela pessoa, porque o perdão, na verdade, é uma prática. Você começa a perdoar e tal, e você vai tomando aquele gosto pelo perdão. Mas, a partir do momento que você começa a colocar no lugar da outra pessoa, você vai começar a praticar o perdão mais fácil. Então, e isso começa através do respeito. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você começa a praticar o respeito. E o respeito é o princípio de tudo para viver numa sociedade. Então só começa a praticar a empatia, tá bom? Porque a partir do momento que você pratica o respeito, você vai se colocar no lugar daquela outra pessoa e você não vai atacá-la, porque você pode ser o atacado, tá? Então só esse recadinho para vocês, tá? Comece a pensar um pouquinho, olhar mais para dentro de você e ver o que você está errando, se o outro pode errar também. Beleza, gente? Isso aí. Muito bom! Gente, esse foi um pouquinho do Rafa Voz para vocês. Rafa, obrigada, viu? Eu que agradeço, poxa, muito bacana. Obrigado, fiquei muito feliz quando você me convidou lá. Que bom. Você poderia ter me ligado, mandado uma carta, né, um ofício. Não, mas foi muito bacana, muito bacana. Porque a gente tem essa liberdade. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Que bom, eu espero que você volte mais vezes, tá? Opa, estarei. Desejo todo sucesso pra você. Estarei à disposição. Obrigada. Gente, por hoje é só. Beijo.